Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu caro colega, é uma alegria ter você por aqui. Este é o segundo episódio da nova linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Este programa tem por objetivo colocar você no mercado de recuperações judiciais. Então, se você é advogado, contador, administrador ou economista, porque esses profissionais também podem atuar como administrador judicial, eu convido a acompanhar essa linha editorial, me enviar perguntas, porque eu pretendo sim abrir o jogo sobre o ingresso nesse mercado e sobre o trabalho com recuperações judiciais. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. O segundo episódio, o episódio de hoje, se chama As 3 Áreas de Ouro quando o assunto é recuperação judicial. Eu vou abrir a caixa preta sobre os 3 nichos, subnichos do direito empresarial recuperação judicial que você deve conhecer para trabalhar com recuperações judiciais. Então, faz o seguinte, pegue um suco, uma água, um café, até um refrigerante e se acomode, venha comigo, porque a jornada está apenas começando. Olha só, para quem se destina esse conteúdo, para quem se destina esse vídeo? Esse vídeo não se destina a quem pretende ingressar na carreira pública. Se você está se preparando para um concurso de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, não é aqui o lugar. Eu não vou esmiuçar artigo por artigo da Lei 11.101 para fins de preparação para a carreira pública. Agora, se você pretende ingressar na carreira pública visando o prestígio que ela eventualmente oferece ou a remuneração regular, talvez valha a pena ficar por aqui. Porque prestígio e remuneração com regularidade é algo que você encontra no mercado de recuperações judiciais. Bom, também não se destine esse conteúdo ao curioso, a curiosa que quer entender como funciona a recuperação judicial. Eu estou aqui, vamos dizer assim, com a mão na massa, querendo abrir o jogo sobre o trabalho concreto com as 3 áreas de ouro, assim intituladas, quando o tema é recuperação judicial. Então, vamos lá. O meu objetivo, portanto, é compartilhar com você os 3 subnichos, se eu assim posso chamar, do mercado de recuperações judiciais. E eu não vou me alongar muito, vamos lá para o primeiro. O primeiro subnicho que eu vou aqui abordar é a promoção de recuperações judiciais. Então, a primeira área de ouro é, claro, assessoria a empresas que demandam estratégias de soerguimento previstas na Lei 11.101. O segundo nicho é assessoria a credores, que se veem envolvidos em uma recuperação judicial. O terceiro subnicho, a terceira área de ouro do direito é a atuação como administrador judicial de recuperações judiciais. Assim, eu vou verticalizar sobre cada uma delas. Nós vamos enfrentar cada uma dessas 3 áreas e eu vou abrir o jogo acerca de cada uma das 3, mas eu quero aqui antecipar que ao final eu vou compartilhar uma dica que pode se constituir em um divisor de águas na sua carreira para ingresso no mercado. No final, eu vou abrir uma informação que pode sim lhe ajudar decisivamente no fechamento da sua primeira recuperação judicial. Então fique ligado, porque a jornada está agora já acelerando. Sabe que eu costumo dizer que quando eu vou assistir uma palestra, um vídeo, um conteúdo, se uma informação fizer diferença na minha caminhada, valeu a pena. Valeu a pena, porque quanto tempo a gente perde com informações irrelevantes. Eu quero aqui compartilhar muito mais que uma informação relevante com você, por isso eu lhe convido a ficar comigo. Bom, primeiro nicho, assessoria a credores. Meu caro colega, primeiro ponto a compartilhar com você é que esse é um mercado negligenciado por 99,9% dos advogados. Quem é que sabe assessorar credores em recuperações judiciais? Na minha atuação como advogado, eu fui assessorar credores recentemente, nos últimos 2 anos, e posso lhe dizer, cumpri muito bem essa tarefa.
fui muito bem remunerado para isso. Apenas para que você tenha uma ideia, na assessoria a um conjunto de credores de uma grande recuperação judicial, após mais de 10 anos desses credores não terem auferido qualquer valor, bastou a minha entrada no processo e o movimento de trazer o processo ao devido ordenamento legal, que os meus clientes já receberam valores expressivos e eles atribuem essa percepção dos seus direitos à minha atuação. Não tem nenhuma dúvida que foi isso que aconteceu. Mas eu não vou me estender aqui com histórias pessoais, eu quero lhe contar da famosa petição de 6 dígitos. Você já ouviu falar da petição de 6 dígitos? A petição de 6 dígitos, em resumo, é o seguinte. Eu compartilhei muito em 2021, se eu não estou enganado, mas ela é, em resumo, o seguinte. Com uma petição, um advogado, em um processo de recuperação judicial, alcançou honorários superiores a R$200 mil. É isso mesmo. Em um incidente de impugnação de créditos. Não sei se você sabe o que é isso, nós vamos discutir em tempo oportuno, mas em resumo é o seguinte. No processo de recuperação judicial, há a fase de verificação dos créditos, que significa a consolidação das dívidas que a empresa possui. Tem 2 fases, a fase administrativa com o administrador judicial e a fase judicial já em sede do Poder Judiciário. Bom, a história foi mais ou menos a seguinte. Um advogado assessorando uma empresa de pequeno porte viu o seu cliente classificado como credores quirografários. E os credores quirografários sofreriam um deságio muito expressivo. Esse advogado requereu ao administrador judicial que fosse reclassificado o seu cliente para que o seu cliente ficasse na classe 4, credores MEs e EPPs. E o administrador judicial, recebendo as informações necessárias, condizentes com o pleito, reclassificou a empresa de pequeno porte, incluindo-a na classe 4. Qual não foi a surpresa deste advogado quando viu ser dirigida a seu cliente uma impugnação ao quadro de credores? E essa impugnação discutia a classificação do crédito do seu cliente, querendo que a classificação retornasse à classe 3. Bom, veja bem, o incidente de impugnação de crédito é autuado em um processo apartado da recuperação judicial. E a decisão é uma decisão cuja natureza é a natureza de sentença. Já tem pacificado no Superior Tribunal de Justiça que, tornando litigioso o procedimento de impugnação, o advogado vencedor faz jus aos honorários de sucumbência. Logo, um procedimento célere e incidental à recuperação judicial não raras vezes produz honorários expressivos. Nesse caso, em razão do êxito que esse advogado que assessorava uma empresa de pequeno porte alcançou, ele teve honorários arbitrados pelo juízo superiores a R$200 mil, porque os valores dessa impugnação superavam os 2 milhões. Por isso, a famosa petição de 6 dígitos. Agora, com uma petição, ele alcançou essa decisão e esta sucumbência. Agora eu lhe pergunto, qual é o incidente processual, qual é o incidente de cognição exauriente, mas de rito sumário, que você tem a possibilidade de alcançar honorários superiores a R$100 mil ou, no caso, superiores a R$200 mil. Agora, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Quem conhece esse procedimento? Você conhece o procedimento? Poucos colegas conhecem, por quê? Porque é um procedimento integralmente regular na Lei 11.101. O Código de Processo Civil não ampara esse procedimento, pelo menos não ampara diretamente, claro que subsidiariamente sim. Mas o fato é que, por ser uma legislação especializada, pouquíssimos profissionais sabem como operar. Eu estou lhe dizendo, por isso que essa é uma das 3 áreas de ouro do trabalho com recuperações judiciais. A segunda área de ouro que eu vou explorar com você é a atuação como administrador judicial.
Meu caro colega, até 2019, 2018, não existia sequer a profissionalização da administração judicial. O administrador judicial era nomeado exclusivamente em razão da confiança do juízo e da idoneidade. De 2019, 2020, a gente vê esse mercado verdadeiramente explodir e muitos escritórios se conformarem de um ponto de vista mais profissional. Então, hoje existe uma relativa concorrência na atuação como administrador judicial, mas segue como critério de nomeação a idoneidade, a confiança do juízo. Então, se você verificar com carinho essa área do direito, você vai perceber que alguns profissionais dedicam-se exclusivamente à assessoria ao Poder Judiciário. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles são muito bem remunerados para isso. Basta conhecer os casos maiores, mas os casos maiores talvez não sejam, não o estimulem a ingressar no mercado. Então vamos pensar casos menores. Casos maiores, veja as Americanas, veja o caso Oi, busque os honorários do administrador judicial lá envolvidos, que você vai perceber que nós estamos falando de alta monta. Agora, vamos pensar em recuperações pequenas. Em uma recuperação de 5 milhões, o convencional, veja bem, o convencional é o arbitramento de honorários no importe de 5%. Isso significa que em uma recuperação judicial de 5 milhões, você terá arbitrado honorários de R$250 mil. Esses R$250 mil serão parcelados em 24 meses. E isso significa que em uma recuperação judicial, você terá honorários mensais superiores a R$10 mil. Agora, veja bem, quem atua como administrador judicial não atua em apenas uma recuperação. Imagine, diante de 2 ou 3 recuperações judiciais, você aufere honorários superiores a 30, 40, 50 mil reais. Isso não é nada fora da média. Outra, você deve analisar na sua região quais são os profissionais que atuam como administrador judicial. Não são raras as comarcas em que não existem auxiliares do juízo. E aí, quando a gente fala em administrador judicial, a gente fala em um ganho imediato, célere, que é a atuação como AJ e os honorários mensais, mas tem um ganho secundário, que pouquíssimas pessoas levam em consideração, sequer conhecem. O administrador judicial goza de uma credibilidade diante de todo o Poder Judiciário. Se você atuar como administrador judicial, isso vai significar que, para o juiz que lhe nomeou e para os outros juízes da comarca, você goza da confiança do Poder Judiciário. Você compreende que, a partir dessa confiança, você alcança, com toda correção, integridade, ganhos secundários absolutamente invejáveis? Você terá acesso e diálogo com o juízo, você cada vez mais construirá uma carreira de respeitabilidade social, porque você está agindo a partir de um braço do Poder Judiciário. A administração judicial consiste, sobretudo, no olhar do juiz, no olhar do Poder Judiciário ao processo de recuperação judicial. E aqui eu quero compartilhar uma dica, que não é a dica de ouro que eu vou lançar no final, mas uma dica que me parece muito importante. Meu caro colega, cada vez mais a administração judicial se tornou um auxiliar da empresa em recuperação judicial. Se você visitar as recuperações judiciais de 2017, 2018, 2019, 2020, você vai perceber que o administrador judicial, não raras vezes, se colocou como um auxiliar da empresa recuperanda. Isso gerou um conjunto de ilicitudes que tornou a recuperação judicial suspeita para muitas pessoas. O próprio juiz, não são raras as vezes que eu ouvi do Poder Judiciário, o próprio juiz desconfiando da idoneidade da recuperação judicial, da correção do procedimento, da validade desse instituto.
Isso tudo porque o administrador judicial passou, em muitas circunstâncias, a ser um mero auxiliar da recuperanda. A dica que eu abro aqui a você é o seguinte: se você for atuar como administrador judicial, ou melhor dizendo, quando você decidir ingressar nesse mercado, atuando como administrador judicial, eu estou lhe orientando a atuar como um fiscal da empresa. Administrador judicial não é chancelador dos atos administrativos financeiros da recuperanda. Administrador judicial é fiscal da recuperanda. Administrador judicial deve ser os olhos do Poder Judiciário, os olhos do juízo que nomeou na recuperanda, e apontar os erros, e analisar a contabilidade, não só reportar a contabilidade ao processo, mas analisar a contabilidade. Deve sim ter um olhar sobre o conjunto de profissionais, os colaboradores da empresa. Bom, se você fizer o que eu estou aqui lhe dizendo como dica final, se você ouvir com carinho essa dica e seguir à risca, você vai se destacar como administrador judicial, independentemente da concorrência. Por quê? Porque, em regra, a concorrência está, em boa medida, auxiliando a recuperanda e descuidando do seu papel central, que é fiscalizar com a rigidez que a palavra carrega os atos de gestão, a vida da empresa. E esse é o segundo nicho, segunda área de ouro do trabalho com recuperações judiciais. Mas tem um terceiro, e o terceiro, quem sabe, seja o mais provocativo, seja o mais interessante, e eu quero aqui que você preste atenção nesse terceiro nicho, nessa terceira área de ouro do trabalho com recuperações judiciais. Agora sim, se você está gostando desse vídeo, inscreva-se nesse canal, curta esse vídeo, me envie comentários com sugestões de temas para quem pretende trabalhar com recuperação judicial, porque a linha editorial Vivendo de Recuperações Judiciais tem esse propósito. Você entendeu o propósito porque está aqui comigo conversando. Eu estou provocando a sua inteligência a partir das 3 áreas de ouro quando o assunto é recuperação judicial. Esse é o título do segundo episódio. Então, venha comigo, se inscreva no canal, envie perguntas e volta para cá. Terceira grande área de ouro e, quem sabe, a área mais rentável do trabalho com recuperações judiciais é a promoção de processos de recuperação judicial. Meu querido colega, minha caríssima advogada que me acompanha aqui comigo, contador, contadora, administrador, administradora, olha só, venha comigo. Economista também chega mais. Em um seminário sobre recuperação judicial, em determinado momento eu fiz a pergunta, uma sala com 40 ou 50 advogados. A pergunta era a seguinte: quem assessora empresas em crise? A grande maioria das pessoas no seminário eram advogados de instituições financeiras ou integrantes do Poder Judiciário. O que eu quero lhe dizer é, de cada 50 profissionais que atuam no mercado de recuperações judiciais, você vai ter 1, 2 ou 3 que promovem recuperações judiciais. Se você tem alguma dúvida do que eu estou aqui afirmando peremptoriamente, eu sugiro que você olhe para o lado. Olhe na sua cidade. Quantos advogados você conhece que já promoveram recuperações judiciais? Quantos advogados dedicam integralmente as suas energias para prospectar clientes e distribuir petições iniciais de recuperações judiciais? Eu desafio você a me indicar na sua região 5. Você não vai encontrar. É por isso que eu costumo dizer que este é um nicho, um dos raros nichos do direito que é possível construir um posicionamento regional e ser o número 1 da área. Por exemplo, você terá dificuldade de fazer isso na seara penal. Eu consigo imaginar aqui um diálogo com a sua inteligência, eu consigo imaginar que na sua região já existam referências na seara penal. E você vai trabalhar muito para poder ser o número 1 em direito penal na sua região. Por quê? Porque já existem advogados há 10, 20, 30 anos construindo esse posicionamento, offline ou online. Agora, em recuperações judiciais, promovendo recuperações judiciais, eu lhe digo, muito pouco se fala nesse nicho do direito. Um nicho muito rentável e um nicho
pouquíssimo explorado do ponto de vista regional. Na cidade em que eu sou o número 1 e eu não sei se existe outro advogado que faz recuperações judiciais. Também sou administrador judicial. Na cidade onde eu vivia, Santo Ângelo, o nosso escritório se destacou como um player relevante, eu diria o mais relevante na atuação em recuperações judiciais. Um pouco pela nossa dedicação, pelo nosso afinco em estudar e construir um posicionamento, e um pouco em razão de que todos os outros colegas não ingressaram nesse mercado, não se dedicaram ao que eu aqui estou lhe dizendo. Tá bem? Então, guarde essa ideia. Mas, Marcelo, por que é uma área de ouro? Como você está chamando? Meu caro colega, em primeiro lugar, porque você não terá, como eu estava dizendo há pouco, concorrência. Em segundo lugar, porque o trabalho com recuperações judiciais, a promoção de recuperações judiciais, ela parece muito complicada. Quem vê de fora um processo de recuperação judicial, por vezes não compreende o processo, mas agora eu vou dizer algo que eu nunca disse nos meus conteúdos e vai ficar por aqui, então não compartilhe isso nas suas redes sociais. Guarde para você o que eu vou lhe dizer agora, mas é a pura verdade. O processo de recuperação judicial é um processo, a rigor, simples. Ele parece complicado porque nós estamos falando de dezenas, quiçá centenas de credores. Se trata de um concurso forçado de credores. Então, quando se percebe o número de partes, a impressão que se tem é que é muito complexo, é que é muito tumultuado. Mas, se você observar com frieza e tranquilidade o procedimento, o processo de recuperação judicial talvez seja um dos mais simples processos do direito brasileiro, porque ele envolve 3 grandes fases. A primeira fase é a fase postulatória. Você vai requerer ao Poder Judiciário o direito do seu cliente de se socorrer no remédio jurídico previsto na Lei 11.101. Simples assim. O que você vai buscar no Poder Judiciário? Você vai buscar simplesmente que o juízo reconheça o legítimo direito que o seu cliente tem de suspender todas as dívidas e trazê-las para dentro de um concurso de credores. Agora, guarda essa sacada. Isso vale honorários muito interessantes. O seu cliente está devendo 3, 4, 5, 10, 20 milhões e o que ele tem como preocupação são as execuções que esses 3, 4, 5, 10, 20 milhões têm envolvidos. Ele tem medo que alguma execução afete o caixa da empresa, destrua o caixa da empresa, destrua o soerguimento. Ele tem medo que a sua empresa pare de operar em razão de alguma execução. Agora, de 5, 10, 15, 20 milhões. Agora, ele paga 40, 50, 60 mil reais para você garantir a ele que isso não vai ocorrer. Na realidade, a fase postulatória, a primeira fase do processo de recuperação judicial é isso, exatamente isso. Você vai garantir ao seu cliente que ele vai conseguir operar, que ele terá o conjunto de execuções suspensas e terá um prazo de 180 dias, mais 180 dias, para, com tranquilidade, organizar um plano de pagamento ao conjunto de credores. Isso vale muito. Isso carrega um benefício extraordinário para o seu cliente. Seu cliente sabe disso e é por isso que ele vai lhe pagar os honorários que você contratar. É por isso que eu costumo dizer que recuperação judicial é o único processo que envolve honorários expressivos antes da distribuição da petição inicial. O deferimento do processamento da recuperação judicial, a primeira decisão do juízo que determina a suspensão das execuções, significa a primeira champanhe que você vai abrir com os honorários expressivos que você já recebeu. Agora, qual é a outra área do direito que tem isso? Qual é a outra área do direito que você vai distribuir a petição inicial já com parcela dos honorários internalizadas no seu escritório? É por isso que é uma área de ouro, por isso que é uma área interessantíssima. Depois dessa fase postulatória, a sua preocupação será apenas
proteger o seu cliente, porque eventualmente os credores vão buscar de artifícios para afetar o caixa da empresa ou para inviabilizar o negócio. A sua preocupação será cuidar dos processos do seu cliente. E qual é o princípio que vai amparar a sua atuação? O princípio que vai amparar a sua atuação é o princípio protegido no artigo 47 da Lei 11.101, o princípio que consiste no coração do processo de recuperação judicial, o princípio da preservação da empresa, da sua função social, da preservação dos empregos, da atividade, inclusive do interesse dos credores. Então, na fase postulatória, você teve o deferimento do procedimento da recuperação judicial, você vai se preocupar com o ambiente jurídico de proteção do seu cliente e fase seguinte é a negociação com os credores por meio do plano de recuperação judicial ou fora do plano de recuperação judicial, porque existem credores extraconcursais que você vai compreender se você me acompanhar nessa linha editorial que eu estou muito feliz em produzir. Tá bem? Então, durante todo esse período, apenas você fará jus à percepção de valores, porque o seu cliente terá uma verdadeira proteção judicial chamada pela boa doutrina de stay period. Do ponto de vista da prática do Observatório de Insolvência, a suspensão das execuções se prolonga em média 504 dias, conforme a análise do Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo. A lei determina 180 dias mais 180 de suspensão de todas as execuções. Isso significa que o seu cliente terá condições de reestruturar o seu negócio e você, do ponto de vista da sua atuação, terá os seus honorários mensais protegidos, porque o seu cliente terá condições de pagar. E vou dizer mais, ele vai pagar porque vale a pena pagar bem pelo seu trabalho, porque você está alcançando ao cliente um benefício que sai incomensurável. Agora sim, pense num divórcio. Como você vai cobrar em um processo de divórcio honorários mensais expressivos? Como em um processo de divórcio você vai cobrar valores expressivos antes de distribuir a petição inicial? Se esse exemplo não é o melhor, vamos pensar em uma reclamatória trabalhista. Em qual reclamatória trabalhista você vai oferir honorários expressivos antes de distribuir a reclamatória? O que eu estou querendo dizer é que o processo de recuperação inicial carrega alguns benefícios absolutamente sui generis, que só ele carrega. Deixa eu dar outro exemplo na seara empresarial. Uma discussão tributária não vai alcançar honorários expressivos antes do deferimento de uma antecipação de tutela, por exemplo. A recuperação judicial carrega. É nesse sentido que nós estamos diante de 3 áreas de ouro quando o assunto é recuperação judicial, mas essa terceira é sim a área mais atraente. Eu recomendo que você ingresse nesse mercado e não negligencie nenhuma das áreas. Quem está lhe dizendo isso trabalha nas 3. Eu comecei a minha atuação como administrador judicial em 2014, fazem 10 anos, naquele primeiro boom de recuperações judiciais, 2014, 2015, 2016, houve uma avalanche de recuperações judiciais e a gente navegou nesse mar. Eu era sócio até 2020 de uma administradora judicial que enfrentou as maiores recuperações judiciais da região noroeste do Rio Grande do Sul e nós atuamos na administração judicial de recuperações de 800 milhões, de 450 milhões, de 200 milhões e também de 10, 15, 20, enfim. A gente entrou no mercado por esse caminho. Em seguida, eu tive a oportunidade de distribuir recuperações judiciais e sigo fazendo isso. Sigo atuando como advogado de recuperanda em várias recuperações judiciais e, a partir de um dado momento, na verdade, há pelo menos 2 anos, eu comecei a assessorar credores em recuperações judiciais. As 3 áreas são áreas absolutamente rentáveis e, do ponto de vista da concorrência, não se compara com outras áreas do direito. Nós estamos diante de um mercado crescentemente proletarizado, onde o advogado rebaixa honorários para garantir o contrato. Eu ouso lhe dizer que o mercado de recuperações judiciais não passa, não transita, não navega nesse mar. É por isso que alguns colegas chamam o mercado de recuperações judiciais como um mercado distinto, um mundo paralelo da advocacia. E isso
não é nada mais, nada menos do que a pura verdade. Mas olha só, eu estou concluindo esse segundo episódio. Se você gostou, curta esse episódio, me envie um comentário e eu quero encerrar com a dica final. Você lembra que eu, no início desse vídeo, disse que eu teria uma dica final que você iria adorar? Bom, eu vou compartilhar duas. A primeira, me acompanhe. Me acompanhe porque, do ponto de vista de produção de conteúdo alinhado com o trabalho em recuperações judiciais, eu quero aprofundar essa produção. Do ponto de vista dessa linha de formação, dessa linha de treinamento, venha comigo que tem muita novidade chegando por aí, tá bem? E eu digo isso sem medo de lhe convidar, porque eu estou muito empolgado com essas novidades. Mas essa é a dica convencional. Me acompanhe que vem muita coisa boa pela frente. A segunda dica, que é a dica de ouro, já que nós estamos em um episódio que envolve ouro, é a seguinte. Se você quer acelerar o seu ingresso no mercado de recuperações judiciais, você deve se aproximar do profissional que tem os clientes que demandam recuperação judicial. Você já pensou nisso? Existe um profissional que sabe quais os agentes econômicos, quais os clientes potencialmente demandariam a sua assessoria em recuperação judicial. E qual é o profissional? É o profissional da contabilidade, é o escritório de contabilidade. Então, se você pretende ingressar no mercado de recuperações judiciais, eu recomendo que você comece a dialogar com os profissionais de contabilidade, explicando a eles o que uma recuperação judicial envolve, quais os potenciais benefícios que uma recuperação judicial carrega. Esse é o atalho para o ingresso no mercado, mas dizendo isso, eu só lanço essa dica de ouro singela. Eu vou me aprofundar nesse assunto em momento oportuno e eu agradeço demais a sua atenção, agradeço demais a sua audiência. Inscreva-se nesse canal, me acompanhe que a jornada já está acelerada. Grande abraço, em frente!